Meu cabelo também. Mas alguém que eu ri, né? Fala galera, aqui é o Natan da Wave Quiropraxia. Aqui é o Yuri. E hoje a gente vai responder algumas perguntas, que a gente abriu uma caixinha lá no Instagram. Vocês mandaram algumas perguntas e a gente está fazendo esse vídeo aqui para responder essas dúvidas sobre a quiropraxia e sobre o nosso tratamento aqui na Wave. Então a primeira pergunta foi do Lucas e ele perguntou o que é a quiropraxia. Então começando bem pelo básico, a quiropraxia ela é uma profissão da área da saúde, então não é uma técnica só, ela é uma profissão que dentro dessa profissão tem várias técnicas que a gente pode estar utilizando com o objetivo de melhorar a saúde da coluna e das demais articulações ali do corpo. E aí a gente faz isso sem utilizar medicação, utilizando só técnicas manuais, então para devolver uma mobilidade mais adequada para a coluna, para as demais articulações, usando os ajustes. O objetivo final da quiropraxia é melhorar a comunicação do cérebro com o resto do corpo, que isso acontece muito através da coluna, né, através da medula. Então, melhorando essa comunicação do cérebro com o resto do corpo, a gente tende a melhorar a capacidade que o nosso corpo tem de reparar ele mesmo. Então, esse sendo o objetivo final aí da quiropraxia. Próxima pergunta veio do Ian e ele perguntou quanto tempo para se tornar quiropraxista. Então, pessoal, como o Natan comentou, quiropraxia é uma profissão, tá? Hoje no Brasil, para se tornar um quiropraxista, tem que ser feita uma graduação, tá? Então, uma faculdade de quiropraxia. Eu e o Natan, nós somos bacharéis em quiropraxia. Normalmente o curso dura aí de 4 anos e meio a 5 anos, tá? De curso, vai aprender ali várias coisas, desde o básico da área da saúde até entrando em toda a área ali da quiropraxia, tá? Então vai ter ali semestres na faculdade que vai aprender o básico, biologia celular, toda a anatomia, a parte de cinesiologia, biomecânica, até chegar na parte prática da quiropraxia. Então leva em torno aí de 5 anos, tá, pessoal? Então não é uma coisa simples, é uma coisa bem complexa. Próxima pergunta veio do Kleber e ele perguntou o que trata a quiropraxia. Então a quiropraxia, como eu comentei antes, ela trabalha ali para melhorar essa comunicação do cérebro com o resto do corpo. Então não tem só algumas questões, algumas doenças ou enfim algumas coisas específicas que a quiropraxia trata, mas o que mais acaba aparecendo aqui no nosso consultório são queixas de pacientes que têm diagnóstico de hérnia de disco, então várias questões, principalmente dores lombar, cervical e das demais articulações como ombro, cotovelo. Então a gente trata várias dessas doenças, né, que acabam acometendo aí muita gente. Mas as principais acabam sendo isso, hérnia de disco, epicondilite e doenças na parte do disco e na parte da musculatura também a gente está tratando. A próxima pergunta veio da Mari e ela perguntou por que o estalo faz barulho. O estalo, ele nada mais é, na verdade, que um gás que ele está saindo da cápsula da articulação. Então esse barulho, né, que é o mesmo estalo que a gente faz no dedo, assim, que dá esse barulhinho ali, esse barulho é simplesmente que o gás ele saiu dessa cápsula, então acaba fazendo esse barulho. Não é o osso que está indo de volta para o lugar, nem nada assim, tá? O que a gente faz é devolver uma mobilidade mais adequada ali para aquela região. Então, quando a gente ajusta, a gente não está te colocando de volta uma parte de um osso que estava fora. Não é uma luxação que a gente está tratando ali, mas a gente está devolvendo uma mobilidade para aquela articulação. E aí esse barulho é simplesmente um gás que ele sai daquela cápsula naquele momento ali. A próxima pergunta veio do Gabriel e ele perguntou: posso fazer quiropraxia sem estar sentindo dor? Então, pessoal, isso aí é uma dúvida bastante frequente aí, tá? Na verdade, é uma coisa que a gente também luta em cima disso para educar pacientes também. Por quê? Tu não precisa procurar quiropraxia só quando está sentindo dor, para tratar alguma lesão. Não. A gente também utiliza uma quiropraxia muito no tratamento também para prevenir lesões, prevenir de sentir dores, desconfortos, tá? Então a gente faz nessa análise ali postural, na parte da avaliação da pessoa, a gente já começa ali detectando algumas alterações que no futuro isso pode estar gerando sim uma coisa mais complicada, pode estar gerando uma degeneração ali um pouco mais precoce, alguma coisa também ali que está mais presa, que a pessoa vai começar a sentir dor se ela não tiver ou não começar a ter um cuidado a mais naquela região.
Então a gente faz toda uma varredura no corpo da pessoa, vê o que é um potencial de lesão ou até mesmo de dor no futuro, e a gente acaba trabalhando em cima disso com uma prevenção também. Próxima pergunta veio da Giovana e ela perguntou: tem que ter raio-x para fazer quiropraxia? Então, pessoal, não precisa, tá? Não precisa ter nenhum exame. Claro, a gente sempre pede para a pessoa que, se ela tiver já algum exame em mãos, ela já passou por algum outro profissional da área da saúde que já pediu esse exame, para trazer junto. Mas na avaliação que a gente faz, é uma avaliação bem complexa, tá, pessoal? É uma avaliação direcionada para o que a pessoa está sentindo, tá? A gente faz algumas perguntas, alguns testes, tá? E no meio disso, a gente vê a necessidade de pedir algum exame de imagem ou não. Raio-x, ressonância, algum outro tipo de imagem para ver o que está acontecendo, tá? Mas não precisa ter o raio-x, pode vir aqui, faz a consulta com a gente. Se for necessário, a gente pede para que sim, na próxima, traga algum exame junto. Essa próxima aqui bastante gente perguntou também. E a pergunta é se o ajuste dói. Então muita gente vê às vezes os vídeos, né, que dá aquele barulhinho ali na hora do ajuste e as pessoas acham que dói, né, aquilo. Na grande maioria das pessoas, aquele ajuste ele é indolor, tá? Então, na verdade, a maioria das pessoas acabam sentindo um alívio, né, tendo uma sensação boa depois do ajuste, principalmente o ajuste nessa região da cervical. Mas se a pessoa chegou aqui em crise, né, tá travado, a musculatura está muito tensionada ou tem muita inflamação nessa região, às vezes pode ser um pouco sensível, sim, a região está sensível, aí realmente mexer ali, tentar devolver aquela mobilidade pode ser um pouco dolorido, mas na grande maioria dos casos é inclusive um alívio, né? Então a pessoa realmente, a maioria dos nossos pacientes aqui gostam muito, se sentem aliviados depois de receber o ajuste. A próxima pergunta veio do Bernardo e ele perguntou: criança pode fazer e idosos? Então, pessoal, sendo já direto, tá? Não tem idade específica para começar e também não tem uma idade limite até onde tu possa fazer a quiropraxia, tá? Onde tu possa ter os benefícios da quiropraxia. Então, é uma profissão que abrange todas as idades, todo mundo pode vir, tá? E receber os benefícios que a quiropraxia traz. Desde um bebezinho recém-nascido até uma pessoa com uma idade já mais avançada, tá? Consegue fazer um tratamento com a gente, tá? Claro, tem coisas, tem técnicas que a gente utiliza que varia dependendo do problema que a pessoa tem e conforme vai vindo a idade, a gente, como é natural do ser humano, acaba tendo algumas alterações naturais que sim, a gente tem que estar modificando alguns ajustes ou algumas técnicas que vai ser utilizada com essa pessoa, mas não tem limite de idade, tá, pessoal? Criança pequena pode vir e gente de mais idade pode vir também tranquilamente. A Pietra perguntou: os ajustes são seguros? Então, pessoal, isso também é uma outra dúvida aí que o pessoal tem um pouco de receio também, conforme os ajustes, tá? Como eu comentei antes numa pergunta que teve anteriormente, para se tornar um quiropraxista tem que ser estudado então por um longo período aí de até 5 anos. Então a gente estuda muito, a gente repete muitas técnicas, tá? A gente está sempre ali no começo, quando a gente está aprendendo, sempre tem um professor junto ali corrigindo, ensinando ali, mostrando como é que tem que ser, tá, pessoal? Então assim, não precisa ter nenhum tipo de desconforto, tá, em relação a isso. Todos os ajustes são seguros, tá? Tanto que na nossa formação a gente é treinado e preparado para saber quando ajustar, o que ajustar e também quando não ajustar. Se a gente achar que a pessoa não está apta a receber aquele ajuste, a gente não vai fazer. Pelo contrário, é totalmente seguro. E essa pergunta veio do João, ele perguntou: posso estalar o pescoço sozinho? Então tem muita gente, né, que chega aqui e faz essa pergunta pra gente na avaliação aqui. Ah, eu tenho um costume, eu tenho o hábito de estalar, vira o pescoço para um lado, vira para o outro e estala sozinho, né? É um problema isso? Pode dar algum problema mais sério, mais grave? E a resposta é que depende. A chance de ter algum problema mais grave, né, como às vezes um AVC ou enfim, algum problema na artéria ali com risco de morte é muito pequeno mesmo, né? Mas ele existe, né? Principalmente se esse estalo é feito com uma rotação da cervical. Então, o ajuste que a gente faz aqui, ele é sempre com uma inclinação. Então, a gente trabalha na inclinação e é dado o estímulo aqui, com o mínimo de rotação possível.
Geralmente quando as pessoas estalam, né, o pescoço sozinha, faz esse movimento aqui de rotação. E aí o desgaste ali na artéria ele é muito maior. Então fica muito maior a chance de ter algum problema ali. Além de também poder gerar ali algum desgaste nos ligamentos, isso gerando uma instabilidade no pescoço. Então de ficar tanto ali forçando, né, diariamente, às vezes várias vezes por dia, ficar colocando o pescoço, né, esticando tanto assim, pode gerar uma lassidão no ligamento e aí ocasionar uma instabilidade nessa região da cervical. E aí com isso depois trazer alguns problemas de dores e outras questões aí nessa região. Então a gente não aconselha, né, fazer isso sozinho. A gente aconselha que procure um profissional, um quiropraxista aí na sua cidade para ele estar ajustando aí o seu pescoço, porque ele recebeu um treinamento adequado para isso, né? Então o ideal é tentar evitar de fazer isso em casa, principalmente nessa região aqui do pescoço. Então pessoal, se vocês curtiram esse tipo de vídeo, tá? Nas próximas vezes que a gente lançar uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, fiquem ligados, pode ser uma das perguntas de vocês que a gente também pode estar respondendo aqui. Então obrigado aí por assistir. Se você curtiu esse vídeo aí, deixa o seu curtir, comenta aí se você tem alguma dúvida também que a gente pode estar tirando sobre a quiropraxia. E se você sente alguma dor na coluna, nas demais articulações, aí procura um quiropraxista na sua cidade. Ou se você mora aqui no Rio de Janeiro, perto da nossa clínica também, entre em contato aí com a gente pelo WhatsApp e a gente pode agendar uma avaliação. Então muito obrigado aí por assistir e até a próxima.